como eu falei para vocês na introdução, existem dois tipos de associação. Associação é união, tá? É junção de resistores. Pode ser em série ou em paralelo, tá? Em série, um é ligado ao outro criando uma linha, tá? Que seria assim, ó. Lâmpadas também, eles têm resistências elétricas para que possam gerar luz. Então, a lâmpada mais antiga, por exemplo. Então, eles seriam tipos de resistores. Então, isso seria uma resistência em série, tá? Um em sequência do outro, ó, tá vendo? Um em sequência do outro. Uma das pontas está ligado ao anterior, tá? Não são as duas, é só apenas uma ponta é ligada ao anterior. E nessa configuração, o que a gente tem? Como é uma linha só, então a gente tem que a corrente elétrica ela é constante, porque você tem uma linha só. Então, como é uma linha só, então a resistência é constante. Porém, a tensão elétrica ela depende de cada um das lâmpadas, porque a tensão elétrica depende de dois polos. Veja que a lâmpada aqui, ela só é ligada a um único polo. Aqui é o início, aqui digamos é o polo positivo, mas o polo negativo não está ligado aqui, ó. Então, ó, aqui é só tudo polo positivo e aqui seria o polo negativo da pilha, né? Ou da bateria, certo? Então, apenas um dos polos é ligado à lâmpada, o outro é ligado aqui à energia, ó. Um dos polos é ligado ao anterior. Então, cada um tem pontas, ó, separadas, tá? Então, cada um vai ter a sua própria DDP. Então, ó, mostrando aqui, ó, resistência 1 tem um ponto de início e um ponto de fim, ó, tem uma tensão aqui. Aí daqui para cá é a próxima resistência, também tem uma tensão aqui. E daqui para lá tem uma próxima resistência, uma tensão aqui. Agora sabe o que? Se eu somar essas tensões, vai dar a tensão que foi gerada na tomada, por exemplo. Então, se eu somar esses três pedaços, a junção dos três vai formar a tensão geral que foi liberada. E vendo, ó, a corrente é constante. Vamos lá, gente. Matematicamente, eu tenho que a corrente é constante e a tensão é a soma das tensões. Se tiver 50 resistores, cada resistor vai ter a sua tensão. E a soma das 50 tensões tem que dar a tensão total que foi colocada naquela ali. Então, por exemplo, se a tomada é 110, tiver 50 resistores, a soma dos 50 resistores tem que dar 110. Ok? Partindo disso, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, tá? Como é que que a gente vai ter? U igual a 1 mais o 2 mais o 3. Eu vou colocar a lei de Ohm para cada um desses termos. Então vai ficar o quê? RI, que é igual a R1I, R2I, R3I, R4I, R5I. Mas por que I? Porque a corrente é constante. Então é a mesma para todos. O que é que eu faço? Ó? Eu pego isso aqui e corto. Ó. Cortei, tá vendo? Ó? Tá cortado aqui, ó. Cortei todas as correntes. Quando eu corto as correntes, o que acontece? Que essa resistência é igual à soma de todas as resistências. Esse R aqui, a gente chama de resistência equivalente. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que numa associação, quando eu tenho várias resistências, eu posso fazer uma resistência equivalente. Ou seja, é como se eu tirasse todas aquelas e colocasse apenas uma resistência que representassem todos. Então, digamos que a junção de várias resistências gerava uma resistência de 5 ohms. Então, eu posso ter uma associação, uma união de resistências tendo 5 ohms, ou posso tirar tudo e colocar uma única resistência de 5 ohms. Isso é resistência equivalente. Então, esse cara aqui, ó, esse R aqui, a gente chama de EQ. Resistência EQ seria a resistência equivalente, ok? Resistência equivalente. É a resistência que substitui todas as outras. E para calcular ela, basta somar as resistências uma a uma. Então, você soma todas as resistências que você tem em série, tem que ter em série, aí você tem a resistência equivalente, ok?
Se eu tiver, eu vou até botar aqui, tá, gente? Vou botar aqui. É resistência equivalente. Pronto. E se todos forem iguais? E se todas as resistências forem iguais? Vai ficar o quê? R mais R mais R mais R é como se fosse X, né? Dá para somar, não dá? Então, se eu tiver 3R, vai ficar R mais R mais R, que dá 3R. Ou seja, 3 vezes maior que a resistência 1. Se eu tiver 4 resistências iguais, vai ficar R mais R mais R mais R. R mais R mais R mais R é 4R, ou seja, é 4 vezes maior que a resistência original. Partindo desse pressuposto, eu posso calcular a resistência equivalente no caso de todas as resistores forem iguais. Basta somá-los e multiplicar pelo valor de quantidade de resistência. Ou seja, na soma vai ficar N, que seria esse N? Seria a quantidade de resistores equivalentes a um só. Então, como eu tinha dito, se forem 3 resistores, R mais R mais R, R mais R mais R é 3R, ou seja, 3 vezes o anterior. Então, se eu tiver 50 resistores iguais, então vai ficar 50R, porque é 50 resistores, 50 vezes maior do que o resistor original. Daí forma essa formulinha aqui, tá? A resistência total é N, que é a quantidade de resistores iguais, multiplicada pelo valor de um só, ok? A figura do exemplo 4 aqui, vamos resolvê-la. Então vamos lá. A figura representa um reostato de pontos. Na situação esquematizada, o resistor de 1 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então vamos deixar isso bem claro aqui, para ficar mais fácil para a gente, certo? Então vamos colocar aqui, ó, 2 amperes e 1 ohm aqui. Então entra por aqui e a corrente que passa pelo circuito é 2 amperes. Beleza. Ele quer que da letra A determine a DDP. Vamos fazer isso na outra tela aqui. Veja que a chave, nesse momento, está assim, ó. Está no A, vem no A, vem aqui, passa por esse resistor, passa por esse, depois cai aqui, ó. Cai aqui. E esse aqui é a trilha utilizada, né? A chave parada aqui, então sai do A e desce aqui no B. Então está pegando esses dois resistores aqui, né? O 1 e o 2, não é verdade? Então, vamos lá. Como esses caras estão em série, gente, então, lembrando, como eles estão em série, significa dizer que a resistência equivalente que passa nesses dois resistores vai ser a soma das resistências. Então, o que acontece? Eu vou usar aqui, ó, U igual a RI. U eu quero saber. O que vai ser a resistência equivalente? Vai ser 1 mais 2. Porque estão em série, basta somar as resistências. Então, a resistência equivalente aqui, na verdade, vai ser 3. E a corrente que passa é de 2 amperes, né? Vocês viram lá que eu anotei. 3 vezes 2, 6 volts. Então, do jeito que está no desenho, está se passando uma tensão de 6 volts. Beleza, gente? Então, vamos lá para a letra B. A intensidade da corrente elétrica nos resistores de 2 ohms quando a chave é ligada nos pontos 4, 5 e 6. Vamos lá. Ele quer saber a corrente elétrica no resistor de 2 ohms quando a chave muda para essas posições aqui. Para essa e para essa. Vamos lá. Bem, gente, a resposta eu sei que você já sabe. Se você assistiu a aula passada, você sabe dizer que resistores em série, a corrente é constante. A corrente é constante, pois os resistores estão em série. Resistores em série. Se os resistores estão em série e a corrente é constante, logo a corrente em qualquer terminal vai ser 2 amperes. Então, está respondida a letra B. Bem tranquilo, né, gente? C. A máxima resistência do reostato. Ou seja, ele quer saber a resistência completa. Ou seja, daqui até aqui. E a chave estaria ligada nesse sentido aqui, ó.
quando fosse ligado desse jeito aqui. Certo? Então, na letra C, ele só quer saber qual é a resistência. Então, basta somar tudo, né? Já que em série, a série é a soma das resistências. Então, 1 mais 2, então a resistência equivalente vai ser... Só para constar aqui, tá, gente? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, a resistência equivalente vai dar 15, né? Aí, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. 15 ohms é a resistência máxima que esse reostato pode chegar, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Reostato, para quem não sabe, ele é um controlador de corrente, ele é um controlador de tensão. Então ele vai diminuindo a tensão com o passar da chave. Isso é usado em chuveiro, em máquina de lavar e assim vai.